Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um novo convidado e muita coisa boa só pra você. Nós estamos no Instagram, WM Livre, leve e solto, no Twitter, W Livre, leve e solto e no nosso canal no YouTube, @Livre, leve e solto. E olha, o meu convidado tem muita história pra contar. Ele é homem de rádio, de televisão, de propaganda, escreve livros e também ator de fotonovela. Ou eu estou enganado, Fernando Sérgio? Meu querido, que prazer, Wagner Menezes, estar com você aqui. Eu acho que a fotonovela foi há muito tempo atrás, logo no meu início aqui, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nos idos dos anos 70, havia uma revista chamada Sétimo Céu, né? E eu já era ator, eu escrevi peças de teatro, tinha ganhado um prêmio por melhor escritor mineiro, né? Com uma peça de teatro chamada Nenhum de Nós é Testemunha do Dilúvio, e que, na verdade, era uma sátira, né? E com esse dinheiro eu falei, vou para o Rio de Janeiro. E lá chegando, você sabe como é, vão bater na porta, né? Hoje em dia você tem a internet, você tem mil facilidades, você pode botar no LinkedIn, por exemplo. Naquela época não, naquela época era porta, telefone e tal, né? E aí eu consegui fazer algumas novelas, né? Mas era uma coisa muito mais fácil do que ser ator, porque era fotografia, né? Quando você dava um beijo na moça, por exemplo, beijou e tal, era selinho, né? Era qualquer coisa assim e tal, mas de qualquer maneira saía e a pessoa tinha a impressão. No meio das revistas, como era o caso da Sétimo Céu, tinha aquelas historinhas de fotonovela. O que a galera não sabe, né? Principalmente mais essa galera nova, não tem ideia. Da mesma forma que você acompanha a novela na Record, acompanha a novela na TV Globo, existia também antigamente novela em revista, né? Você comprava na banca de jornal uma revista, uma delas era Sétimo Céu, outras revistas também faziam esse tipo de serviço, de trabalho, e aí você tinha uma historiazinha a cada semana, é isso? Ou a cada mês? Uma história a cada semana. E aí você contracenava em foto. Em foto, é verdade. Então, e aquilo era um dia inteiro, 2, 3 dias, né? Para você ter o complemento de uma novela. Por né? exemplo, quem da tua época vingou como ator de televisão ou atriz? Olha, vários, mas uns já se foram. Veja, eu estou com 78 anos, gente. Vê o tempo passar, né? Então não é fácil, quer dizer, lembrar. Mas eu lembraria um que eu chamava de baiano, o termo exato. Ele foi teve um certo êxito, né? Na Globo. E ele depois foi parar em Minas Gerais, na TV Itacolomi de Minas Gerais, que era o Paulo Correia. Hoje as pessoas que não são da minha idade dificilmente vão lembrar. Teve as meninas, teve a Rebeni Garcia, que era famosa, depois ficou Beni Garcia, né? Que contracenava muito com essa coisa do par romântico, digamos assim, né? Então o tempo vai apagando aquelas memórias todas, mas foi uma época muito gostosa. Acho que nenhum deles ficou mais tempo, porque depois foi acabando com o advento do computador, que era aquele caixote de todo tamanho, né, que vocês sabem bem, né? A coisa foi mudando e foi se profissionalizando. E aí eu vislumbrei uma coisa de que era a publicidade. Não é? Então, por mais que eu gostasse de ser ator, e até hoje eu gosto, quando fazia vozes e tal, né? Eu fiz muitas vozes para desenho animado, né? Na época de dublagem, mas isso eu estou falando já há 30 anos atrás. Quem você interpretava quando era dublador? Fred, estou com vontade muito grande de chupar picolé. Rapaz, o Barney chupava picolé de qual sabor? Qual sabor? Meu Deus do céu, esse cara tá querendo me complicar. Puxa vida, sai fora, Vilma! Socorro! Vaguinho quer me complicar! Além desse personagem, você dublou mais quem? Na verdade, era a criação, né? Porque era mais desenho animado. Tinha Herbert Richards, que era em Vila Isabel, e era mais desenho animado. Né? Eu não fui o único que fez o Barney, né? Teve uma época que aquele que era realmente o titular disso, ele se afastou por algum motivo e eu acabei substituindo por um tempo. E eu confesso que fiz bem próximozinho, dificilmente eu mesmo vou identificar qual que era
o Mário, qual que era eu. Mas, de qualquer maneira, isso aconteceu. Agora, teve outros, teve, por exemplo, oh, meu Deus, eu estou com uma vontade muito grande de fazer xixi. E era um ursinho muito simpático, que eu, naquela época, fazia muito sucesso, que era o Peládio, né? Mas isso era um dinheiro na época que você pegava por pouco, quer dizer, não era muita coisa mesmo e tal. E aí surgiu duas coisas na minha vida. Surgiu a Rádio Globo, né, que era o Sistema Globo de Rádio, e surgiu uma agência de publicidade que eu dirigi durante um bom tempo, que era a agência do Ney Machado. Muito bem. Olha aqui, eu tô com o Fernando Sérgio, esse homem fala de tudo, já viu, né? Dublador, escritor, ator, apresentador de telejornal. Olha, tem muita história para contar com a gente. Você que está no Instagram, @WMLivreLeveSolto, no Twitter, @LivreLeveSolto, a exemplo do nosso canal no YouTube, só para você. Você que está curtindo, compartilhando, dando um like. Lembrando que daqui a pouco, no final desse episódio, vai concorrer a um almoço no Balbinos Costelão. O Balbinos Costelão, olha, é a melhor costela do Rio de Janeiro. Tem um cupim que você corta com a colher. Faz muito sucesso aqui no Rio de Janeiro, que é um restaurante que é dirigido pelo amigo Mestre Balbino. Olha o Balbino aí. Balbinos, delícia de costela desde 2016. Você conhece o Balbino, não conhece, Fernando? Meu Deus do céu. Balbino, cadê o cupim? Rapaz, tá aí o nosso Balbino, do Balbinos Costelão, ele que realmente recebe essa galera toda que acompanha o nosso podcast. Coloca um vídeo aqui, só para você ter uma ideia de quem tá passando lá pelo Balbinos. Você, olha ele aí, ó. Sergião Lorosa. Ó. Maravilha. Olha só o Sergião Lorosa. Ele com o Balbino. Agora, preste atenção no que ele vai comer, o Sergião Lorosa. Olha aí. Só isso. Ó, picanha. Picanha suína, bovina, cupim. Ó. Baião de dois. Baião de dois. Mandioca. Ó. Costela no bafo. Aipim frito. Arroz de brócolis. Olha quanta coisa só pro Sergião Lorosa. Tudo bem que o Sergião Lorosa é famoso. Né? Mas para você, qualquer pessoa que for lá no Balbinos, vai ter esse atendimento aí maravilhoso. Maravilha. Ó, será que ele comeu isso tudo sozinho? Levou uma tarde, mas eu acho que Nada, mas comeu. olha aí, a pegada da criança. Lá. Ó. Eita, nossa. Rapaz, ó, lá no Balbinos, nosso Sergião Lorosa arrebentando. Maravilha. Show de bola, Balbinos Costelão recebendo aí o Sergião Lorosa com a gente também dentro do nosso podcast Livre, Leve e Solto. Tem tudo isso e muito mais. Tem muito bolinho mais. De feijoada, croquete de costela. E muito bem feito. É verdade. Lá na Praça do Bandolim, em frente à estação do BRT. Quem sabe o dia que você for, pode também encontrar com artistas, jogadores de futebol, cantores, porque aquele local é muito bem frequentado. Fernando Sérgio, diga. Globo de Ouro foi um programa musical, o primeiro programa musical na TV Globo, na TV aberta, na década de 70. Fazia muito sucesso. O Brasil esperava o Globo de Ouro para saber as 10 músicas mais tocadas nas principais rádios do país. Era um programa que ficou aí décadas na TV Globo. Já foi às quartas, foi às sextas e já tivemos vários apresentadores. E você foi um dos primeiros apresentadores, né, Fernando? Na verdade, o Jimmy Hall, que Deus o tenha, né, que também foi um apresentador durante muitos anos lá, dizia: o Fernando foi o primeiro apresentador. Eu não acho que eu tenha sido o primeiro apresentador. O que havia é o seguinte: a Sandra Breia era a primeira apresentadora. E logo no segundo ou terceiro programa, era semanal, eles descobriram que precisavam de fazer um par. E aí foram me procurar. E quem mediou isso foi o Mário Luiz, que era o diretor do Sistema Globo de Rádio, e o Mário não queria ceder. Eu não queria ceder por óbvio, porque eu estava na 98 FM, nós tínhamos inaugurado a 98, que era a Eldopop, virou 98, eu, Eloy de Carlo, aquela turma boa da época,
E eu estava na Mundial, fazendo Toca-Toca Mundial, que era um programa muito ouvido naquela época. Era muito menino, era muito jovem, né? E também estava na Rádio Globo, fazendo o Globo no Ar e fazendo o redator-chefe, né? Então, ele falou, não tem tempo, como é que o Fernando vai se deslocar daqui para ir gravar na Lopes Quintas? Então, houve um recurso que hoje é comum de se fazer, né? Então, a Globo mandava um cameraman, boomman, que é o do microfone, essa coisa toda, maquiador, e eu gravava a minha participação nos estúdios da Rua do Russell 434. Então, aí mixavam da forma que se podia mixar lá. Quer dizer, então eu acho que eu era um participante privilegiado, digamos assim, que a apresentadora, de fato, a meu ver, foi logo no início a Sandra Brea. Mas, por exemplo, no Globo de Ouro tocava de tudo. Eram as 10 músicas mais tocadas da semana. Internacional. Né? Até escolhidas pelos ouvintes das emissoras afiliadas às organizações Globo. Por exemplo, você nessa carreira toda, com quantos anos de rádio e televisão? 61. Artista. Tem muito artista mala, Fernando Sérgio? Tem. Naquela época tinha muito cara de fazer pose. Eu nunca fui chegado a isso. Entendeu? Quem era posudo? Posudo? Tinha vários. Silvio Samper, por exemplo. Nosso amigo, que Deus o tenha, mas era um cara posudo, concorda comigo? Cantor, ator. Depende, por exemplo, o cara que me recebeu muito bem na Globo foi sempre aquele que era mais famoso, digamos assim, entendeu? Mais respeitado e de repente era uma pessoa simples. E alguns atores que não tinham tanta expressão, era muito difícil de fazer tipo, por exemplo. Eu tive a honra de ter no meu programa, muito mais além, na Tupi, o Chico Anísio, naquela época que eu substituí a Cidinha. E o Chico era uma simplicidade de pessoa e era talvez não, para mim, era o maior talento que o humorismo nacional teve. Então eu acho que fica melhor eu não dizer esses nomes, porque dá cartaz para esses caras. Mas era muito comum isso, entendeu? Tanto é que o Chico fez e falou isso comigo no estúdio que nós trabalhamos na época da Rua do Livramento, ele fez o Alberto Roberto, né? Que era uma sátira a esses caras que, de repente, eu tenho aqui na mente, sim, alguns nomes, mas é que eu vou dar cartaz para esses caras, não vale a pena. Chico Anísio, que trabalhou com a gente na Rádio Tupi, na Rádio Nacional, como comentarista esportivo também. Aí na mesa de debates que eu acabei herdando, que eu fazia o programa de 6 às 9, né? E de repente a Cidinha saiu, fui pro horário dela e herdei aquela turma toda. E o Chico, naquela época, estava frustradíssimo, porque ele ganhava uma nota preta da Rede Globo, acho que era R$100 mil por mês na época, e ele não trabalhava, botaram na geladeira. Ele era casado com a Zélia Cardoso de Mello, né, morava em Nova York, e de vez em quando ia, e a vez que ia lá no meu programa. Então eu prefiro ficar com essa imagem. Você, por exemplo, é um cara super simples e um baita talento, baita comunicador. Você teria sucesso em qualquer, como teve e tem, como hoje no podcast e tal, porque é o talento que acaba vencendo. E outros não. De repente o cara tem uma voz e impostava assim a voz, né? Veja como eu gosto, né? E ele fala, Fernando, então eu fiz esse tipo exatamente por isso, né? Enfim. Agora, Fernandinho, me diga uma coisa. Vem cá, eu lembrei um personagem que eu fiz, que eu acho que você vai gostar. Fala. Eu fiz no rádio. Barbaridade! Estou com uma vontade danada de tomar chocolate. Que é isso? Estela Gaúcha, a fofoqueira miúcha. Veja o tempo passar. Agora, Fernandinho, me diga uma coisa. Você é homem de rádio, de televisão, de publicidade, escreveu livros. Você se situa mais aonde? Você se sente bem aonde? Se você tiver essa informação, me dê. Porque eu não tenho. Eu acho o seguinte, tem uma época que eu me incomodava muito, porque eu não tinha uma definição exatamente. Eu gosto de fazer arte. Basicamente é arte. Né? A história do livro, eu gosto de estar sempre atuando, mais uma vez, a exemplo de você. Então, eu acho que o rádio foi a maneira mais efetiva, e devo muito isso ao Alfredo Raimundo, devo isso ao Mário Luiz, que foi um grande diretor da Rádio Globo, né? E tal, que me deram as maiores oportunidades.
Mas eu posso dizer que eu devo ao Silvio Santos quando eu participei da TVS e também do SBT, sem ter tido a honra de conhecer o Silvio Santos. Eu estava contando para você lá, eu posso contar aqui, eu era muito jovem, se é uma das coisas, umas bobagens que a gente faz na vida, eu digo, não faça. Né? Eu estava no auge aqui, era um menino de 28, 30 anos mais ou menos, perdoe chamar vocês de menino, mas é o que são para nós, né? Então, um dia chega o Roberto Brandão, que era o produtor do Silvio, me ligou, Fernando, o Silvio quer você lá na TV dele em São Paulo. Já estou marcando passagem e tal para participar do júri. Ia participar com aquela turma, o Sérgio Malandro, aquela toda e tal. Aí eu desliguei e tal, estava apaixonado pela Madame Samira, com a qual eu estou casado há 43 anos de idade, né? 43 anos, e eu falei, e o quê? Vou passar um fim de semana sem a Samira? Olha só, na cabecinha. Aí eu ligo para o Roberto, vem cá. Quanto é o táxi, coisa de nego duro, né? Quanto é o táxi da rodoviária de São Paulo até a Vila Maria, né? Onde era, e é até hoje o estúdio. Vila Mariana, onde é o estúdio. Aí eu disse, olha, não tem táxi, isso vai ser por sua conta. Ah, então eu não vou. Nunca mais ele me convidou. Agora, Fernando, ele já está com uma certa idade, uma idade avançada. Sim. E, para você, ele é o maior nome da televisão? Ele até é hoje? Um grande nome, talvez o maior. Eu gosto de você que você faz perguntas que retratam mesmo. Eu acho que sim, porque a história é incrível. A história é incrível. Eu ouvi do Magrão, que era o grande produtor dele, Roberto Manzoni, né, que era o diretor aqui da SBT, me deu uma bronca depois. Como é que você não foi, rapaz? Papapá. Eu não, né? Mas aí a história eu ouvi, tem a história dele com o Rock, por exemplo, um negócio impressionante, porque ele estava duro aqui no Rio de Janeiro, ele, Silvio Santos, e precisava de dinheiro e tal, tinha um restinho de dinheiro só, e o Rock tinha uma birosca, né? Um boteco, e foi pedir emprego para o Rock, viu que tinha aceita-se ajudante, né? Então falou com o Rock, e o Rock falou, não, somos amigos de infância, mas eu não posso te dar esse emprego, porque afinal de contas eu preciso de uma mulher bonita aqui, que é para atrair os clientes e tal. E ele pegou, o que aconteceu? Ao invés a tal da resiliência que na época dele já havia, ele pegou o pouco dinheiro que tinha, comprou umas bugigangas lá, negócio de reloginho japonês, sei lá o que foi, não lembro bem o que foi, e foi passar a ser camelô na Praça 15. E começou a dar dinheiro dela, fazer dinheiro, né? E esse fazer dinheiro levou ele à situação que ele tem até hoje. Aí um belo dia ele está como já o dono da TVS, dono do SBT, chega lá, tem um baixinho aí que quer falar com o senhor. Quem é? Disse que você é um amigo de infância. Era o Rock. Aí o Rock chegou e falou, olha, você vai me desculpar, eu neguei o emprego para você, mas eu preciso do emprego aqui. Ele falou, não, você vai ficar aqui. Olha, você me desculpa, eu fui sacana contigo, na verdade, o que você merecia que eu desse um emprego, não dei e tal. Ele falou, não, eu tenho que te agradecer, porque foi o fato da tua negativa que me fez abrir a minha banca de camelô e a partir daí as coisas aconteceram. E até hoje o Rock trabalha com ele. Falar nisso, teve um problema também semelhante a esse que o Tony Ramos teve, né? É verdade. Agora, o Fernando, televisão, rádio, né? Escritor. Você fez quantos livros, o Fernando? 3 livros. A Vida e Sucesso. Um foi com relação à espiritualidade. Sim, né? Só o Amor Constrói. Isso. Outro com os reclames dos ouvintes. Sim, né? Vida e Sucesso. Não é isso? Me diga uma coisa, reclames. Você tinha um programa de madrugada? Sim. De meia-noite às 3 da manhã. Meia-noite às 3 da manhã, na Rádio Tupi, né? Eu fazia o giro esportivo, acabava meia-noite, você assumia, ia até às 3 da manhã. Uhum. E você ouvia muitos depoimentos de ouvintes. Lamúrias. Pensa uma aí que te chamou muita atenção, que você colocou no livro. Olha, tem várias, né? Tem, assim, há o caso, por exemplo, isso é um fato, né? De um menino, aliás, da sogra de um menino que precisou ser operado do ponto de vista do coração, e na verdade não havia atendimento na cidade dele. E eu posso dizer que
E ela perguntava o que fazer. A gente não só disse, olha, primeiro você tem que ter a calma necessária para entender o problema. Segundo, a gente vai usar toda a força da nossa emissora de rádio para ver se resolve isso. Era um menino de 7 anos. E o que aconteceu foi que a gente conseguiu, mercê de uma pessoa que estava ouvindo, que era parente de um médico cardiologista do Sul, onde hoje está toda essa desgraça, e nós lamentamos e nos solidarizamos, né, com o povo gaúcho. E, na verdade, esse médico falou, não, eu pago a passagem dele. E até hoje eu me emociono ao tocar nesse assunto, porque um belo dia, muitos anos depois, entra lá no estúdio da Rádio Tupi, na Rua do Livramento, a sogra e o menino para agradecer que ele foi operado. Isso é um dos fatos que a gente colocou. E esse livro está à venda em Portugal também, na Europa, que é mais nos países de língua portuguesa, né? Com certeza. Nós estamos no Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto e também no YouTube, @Livre Leve Solto. Você curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal e, é claro, acompanhando todas as nossas postagens. Eu estou aqui com o Fernando Sérgio. Esse cara aqui já fez de tudo nos meios de comunicação. Casamento no rádio. Existe isso? Existe, o meu com a Samira. Sim, mas eu não quero saber desse seu casamento. Ah. Programa que você une homem e mulher no rádio. Você lembra que o nosso saudoso Coli Filho tinha a Passarela do Amor? A Passarela do Amor, é verdade. Não é Foi uma isso? característica dele, né? Que, de uma certa forma, com a morte dele, eu acabei herdando, né? E houve as coisas acontecendo. O que era a Passarela do Amor? E lembra aí de um casamento que deve ter acontecido nesses encontros pelas ondas do rádio. Era como se fosse o Tinder, por exemplo, hoje, né? Badu? Não é? Tem Badu ainda? Tem Badu. Qual aplicativo que faz mais sucesso entre os jovens aí, Alexia? O Rap. Rap? E o Tinder. E o Tinder? É. Você tá no Tinder, Fernando Sérgio? Não, eu já estou amarrado há muito tempo. E no rap? Tá no rap? No rap, não. Eu tô no rap. No rap, não. Me conta aí, como é que era feito esses casamentos, as essas uniões? Naturalmente. Explica pra galera. Um negócio impressionante. Isso foi uma herança do Coli Filho. Eu faço questão de... Foi um grande em tudo, muito maior do que eu, Coli. Nossa Senhora. E o Coli veio a falecer com mais ou menos a minha idade, na época. É gozado que eu estava na Tupi, né? Já quando eu voltei para a Tupi, passei 21 anos lá, eu estava com 50 anos, mais ou menos. E eu olhava para o Coli e falei, nossa, esse cara é igual vocês estão me olhando agora. Esse cara está com 78, né? E o Coli de uma jovialidade, de um talento e romântico, né? Olhos verdes, né? Eu posso dizer do próprio Coli, pode? Do próprio Coli, uma história de amor. Teve o Coli, você sabe, sempre foi solteiro, ele nunca teve filhos, essa coisa toda e tal. E teve uma moça, uma senhora, que foi apaixonada pelo Coli. E o Coli passou alguns meses morando em casa dela, né? E daí, o que acontece? Ela um dia vai para Portugal, ela era de Portugal, era uma portuguesa, dizem que era milionária, e ele acabou sendo vítima da história do amor. Só que não foi a contento, porque ele não quis mudar a vidinha dele. Que a mulher telefonou e falou comigo no telefone, né, que eu tentasse falar com o Coli, que ele fosse morar com ela em Portugal, que o Rio de Janeiro estava muito violento, e essa coisa e tal. E eu fui falar com o Coli, falei, Coli, olha aí, tá? Não, eu gosto muito do que faço aqui e tal. Quer dizer, ele gostava de ter variedade, entre outras coisas. É verdade. Coli Filho que, durante muito tempo, reinou nos finais de noite na Rádio Tupi e também durante a madrugada. Trabalhar de madrugada não é muito cansativo, não, Fernando? Olha, para quem gosta, não. Trocar a noite pelo dia? É complicado. Eu chegava na Rádio 9h30, você é testemunha disso, né? 10 horas entrava o seu programa no ar. Toda a passagem que a gente fazia era um sucesso muito grande, né? Por causa do talento desse moço que está aqui na minha frente, que eu chamo de o sorriso cativante. E é realmente, né? E é uma figura que tem história no rádio. E daí a gente fazia. E era uma grande diversão. O grande problema é quando você, depois de 20 anos fazendo isso, né? Então o que acontece? Você chega em casa às 3h30, vai dormir às 4 da manhã, né? E você, muito provavelmente, como aconteceu comigo, vai acordar 11 ao meio-dia, né? Agora, foi muito gratificante. Não vou dizer para você que não foi, não. Por exemplo, 2 passagens em rádio que eu queria que você destacasse.
a tentativa da Rádio Bandeirantes em fazer a melhor rádio do Brasil, que não deu certo, contratando os maiores comunicadores da época, Eu estava junto. né? É. E a Rádio Manchete, Sim. que você também trabalhou, que fez sucesso no início e depois não decolou. Não decolou. Fala primeiro da Rádio Bandeirantes e por que não deu certo. A Rádio Bandeirantes, ela aconteceu, eu estava na época na Tamoio, que era na Urca, no quadrado da Urca, quando eu fui chamado para ir para a Rádio Bandeirantes. E, na verdade, a Band, ela foi eu, Haroldo de Andrade, o pai, Haroldo de Andrade filho, que era produtor do pai na época, o Paulo Lopes, que hoje está em São Paulo, né? E também o Carlos Bianchini, né? Que era mais noticiarista e acabou sendo comunicador. E o Péricles Leal foi o diretor, um famoso diretor da época e tal. O que aconteceu é o seguinte, a publicidade não acompanhou. Porque o que acontece? O Péricles teve conversa lá com os irmãos Saad, o João Saad, que era o principal diretor, e inflacionou o mercado. Então, eu digo para você, para mim foi muito bom, porque eu fui ganhando 3, 4 vezes mais do que eu ganhava na Tamoio. Quem é que não vai? Né? Todos nós fomos assim. E isso fez uma influência muito grande, uma inflação, perdão, inflou, né? Inflou a folha de pagamento da Band. E as projeções publicitárias não se confirmaram, que a Band chegou a ter, na verdade, o 4º lugar de audiência, o que não era suficiente para manter aquilo tudo, e acabou, evidentemente, em um ano, menos de um ano, uns 10, 11 meses foi isso. Ficou decepcionado? Fiquei, sei lá, eu era muito... Hoje eu sou mais sossegado, com um pouco mais de idade. Eu era muito ativo, né? E logo que eu deixei a Band, eu voltei para a Globo, me parece. Entendeu? Então, fiquei, claro que fiquei. Eu me lembro que tinha o Cacique Arinê. Cacique Arinê era um índio que eles arranjaram, que ele participava lá dos programas e tal. No dia que acabou tudo, ele entrou assim, viu? Vocês foram demitir o Bebeto de Oxalá, ele tocou tanto tambor que a rádio acabou. E na Rádio Manchete? A Manchete foi diferente. A Manchete eu estava na Globo, né? E eu estava muito bem na Mundial, mas eu fazia Mundial de 7 às 9 da manhã. Depois viria o Brizola fazer, mas naquela época eu fazia isso. Depois ele lançou comigo do meio-dia e 20 às 4 da manhã, da 4 da tarde, o Toca-Toca Mundial. Fazia 98, que era de 9 ao meio-dia. Né? Fazia o seu redator-chefe, que era um noticiário de 40 minutos, de meia-noite a meia-noite e 40. Então não tinha tempo para nada, só para ir ao banheiro e olha lá. Né? E aí surge o Carlos Sigelman, que era filho do Oscar Bloch, e me chamou lá para uma conversa e falou assim, olha, eu vou te pagar o que você ganha na Globo e mais 20% disso para você fazer um programa de 6 às 9 da manhã antes de Roberto Canazzo. Eu achei que eu ia ficar na Globo. Fui lá falar com o Mário e tal, mas não vou cobrir de maneira nenhuma. Eu peguei e fui para a Manchete. A Manchete foi boa durante 2 ou 3 anos, naquela época de grandes cantores brasileiros e tal, também estrangeiros, essa coisa toda. Mas parece que a situação do grupo é que acabou com a própria Rádio Manchete. Porque era uma beleza, não sei se você chegou a entrar lá nos estúdios, você achava que estava no primeiro mundo. Você entrava naqueles corredores, né, de vidro, tudo de vidro, né, obras de arte, mais obras de arte, um estúdio maravilhoso para a época, né? E na verdade, foi isso, quer dizer, mas eu saí antes dela acabar. Eu tinha deixado as portas abertas na Rádio Tamoio, da Urca, e voltei para a Rádio Tamoio, né? E mais tarde, uns 2, 3 anos depois, aí a Tupi foi me chamar e eu vim desde 20 anos atrás, até está difícil de pensar quando era isso, 21 anos mais ou menos, que eu fiquei na Tupi. De todas as rádios que você trabalhou, aonde você foi mais feliz? 2 rádios eu tive muita alegria, muita felicidade de trabalhar. O Sistema Globo de Rádio, eu diria, porque foi uma grande escola. E sobretudo, a Rádio Tupi. A Rádio Tupi.
A Rádio Tupi, profissionais fantásticos, que alguns até hoje estão lá, a exemplo do Apolinho que se foi, né? E, enfim, eu acho que todas tiveram a sua particularidade, mas onde eu mais aprendi, eu acho que na Tupi eu aprendi a ter humildade, porque eu achava que ia ser a vida inteira ter o programa de 6 às 9 da manhã ou de 9 ao meio-dia. Eu aprendi que você tem que receber aquilo que é possível e fazer do que é possível aquilo que pode ser a sua vida. Por exemplo, de madrugada você tinha mais de 50 mil ouvintes por minuto. Exatamente. É um número assim muito alto. Foi um dos programas que teve primeiro lugar mesmo para valer, né? Que você sabe que a Tupi, ela hoje ela está em quarto lugar, ela é primeiro lugar no talk show, né? Mas o primeiro lugar mesmo é a FM O Dia, depois a Melodia, depois a JB, depois a Tupi, mas é muito, muito, muito ouvida. E nós tivemos, como você também teve, o primeiro lugar, eram poucos programas que tinham o primeiro lugar absoluto de audiência. Uma coisa que foi muito gratificante... E no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro. Uma coisa que foi muito gratificante, porque o que aconteceu? Com 2 anos ou 3 anos de programa, o Alfredo, doutor Alfredo, que era o nosso diretor-geral, falou: Fernando, eu quero acabar com aquele debate que você faz às 1 da manhã, às 2 da manhã. É um debate gravado, tá? Eu quero acabar com ele, então, porque está atrapalhando o pessoal aqui da manhã, porque você não cobra e alguns a rádio cobra. Então, tá bom, eu vou botar o quê no ar? Então, botei a piada do ouvinte. Rapaz, eu recebi olha, um negócio desse tamanho de piada. Calhamaço. Calhamaço, isso. Um bacalhau. Ai, tá entregando. Eu recebi um calhamaço desse tamanho, né? De piadas. E foi uma coisa que outro dia eu estava pensando, um dia chegou o Ricardo Henrique e falou: Fernando, por que você não aparece quando você faz as vozes? Eu falei: não, eu quero deixar a imagem do comunicador. Eu já faria o inverso, ele estava com a razão. Que o pessoal gosta de rir, né? Então eu tinha aqueles momentos de piadas as mais absurdas do mundo. Conta uma aí. Você lembra de alguma assim boa? Olhando aqui para a câmera 4 aqui. Olhando para a câmera 4. E se quiser fazer voz, pode fazer. Havia os personagens que eu gostava, né? Então, não, mas eu tenho uma lembrança que eu acho que é melhor do que contar uma piada. É o seguinte, eu depois que saí da Tupi, a primeira vez que estive nela, eu fiquei 1 ano dirigindo a Rádio Angra. Isso não vai ser uma piada, vai ser Samir até foi chefe de jornalismo lá, né? Então, a Angra dos Reis, uma delícia, aquela coisa toda e tal, e a rádio era muito importante. E a rádio começou a ganhar da Costa Azul de publicidade. Costa Verde. Costa Verde, perdão. De publicidade e no Ibope. E nós tínhamos um gay na rádio. Em 40 e tantos funcionários, tínhamos um gay. E naquela época, gay, infelizmente, era muito discriminado, né? Não por nós, artistas, mas por aqueles que infelizmente, discriminam. E aí, alguém veio me contar que lá na Costa Verde, algum diretor teria dito: aquilo lá só tem boiola. Boiola é a tradução hoje para gay, né? Naquela época, é uma maneira de destratar. Lá só tem boiola. Eu peguei aquilo na cabeça, chamei o Moacir Saraiva, que era um misto entre pianista e maestro, e fazia vozes também. Falei: vamos fazer um programa de meio-dia a 1, aqui só tem boiola. Então, o resultado, eu fazia a Santinha, ele fazia a Santelma. Ai, meu Deus, que bigode que você tem! Deixa de bobagem, fala a hora, vai. E aquilo foi um êxito danado, porque essas duas personagens, elas faziam só intervalado a hora certa. O resto era um programa de imitações e das pessoas que a gente tinha dentro da rádio e tal. E aquilo foi um sucesso muito grande. Então, isso em si já é, porque lembrar assim de memória é muita piada. Olha aqui, você que está acompanhando a gente, está curtindo aqui o nosso podcast, hein? Está mandando mensagem? Continue fazendo, porque no final desse episódio eu vou contemplar um ouvinte ou uma ouvinte com um almoço no Balbinos Costelão. Coloca na tela aí, olha quem você pode encontrar no Balbinos Costelão. Olha o estagiário. Presta atenção aí
no novo estagiário do Balbinos Costelão. Olha ele aí, ó, José Loreto. Tá lá, ó, como jovem aprendiz. Bacana. Jovem aprendiz Jovem aprendiz. do Balbinos Costelão. É Legal. o nosso José Loreto. Semana Legal. retrasada ele foi lá Talento. fazer a costela no bafo. Ele, agora o que ele vai? Quando ele vai lá, ele ajuda a fazer a costela. É mesmo? E dependendo aí da sorte da cliente, ele pode até entregar a costela no bafo na sua mesa. Olha só. Imagina só você ser E é um atendido talento esse menino, pelo né? José Loreto. Uma Verdade. pessoa maravilhosa, mas uma personalidade ali que vai sempre Olha lá no o nosso Balbinos Costelão. Então você imagina, você está lá comendo com a família e tudo mais, quem chega na tua mesa? José Loreto. José Loreto. Hein? Meu Deus. Para servir a costela. Não, né? isso aqui. Para colocar na mesa o cupim. Tá aí. Semana retrasada ele estava lá preparando a costela no bafo no nosso Balbinos Costelão. Então, ó, faça como o José Loreto também. Vá lá curtir o Balbinos Costelão, delícia de costela, desde 2016, lá na Praça do Bandolim, em frente à estação do BRT. Pode ir lá, dizer que acompanha o nosso podcast, que você vai ganhar um grande brinde só para você. Fernando Sérgio, já estamos aqui na reta final do nosso bate-papo. Você escreveu o livro sobre ouvintes e espiritualidade. Qual é a sua relação com religião? Bom, eu sou espiritualista, né? Ou seja, eu acredito em reencarnação. Costumo dizer que eu sou ecumênico, eu respeito todas as religiões, mas basicamente é pela espiritualidade. Eu trabalhei durante uns 5, 6 anos como voluntário na Sociedade Espírita Ramatiz. Quero mandar um abraço para a presidente, para a Cleia. E sem me identificar como Fernando Sérgio, como homem de rádio, nada. Você botava lá o jaleco, ia receber as pessoas e tal. E você vê a realidade da espiritualidade. E um belo dia eu comecei a intuir. Alguém diz assim, botou na capa do livro, que era uma psicografia do espírito Richard, né? E Mas, na verdade, eu prefiro dizer que eu sou psicointuitivo. Porque longe de mim chegar a ser um Chico Xavier, uma coisa assim. Então, nas madrugadas da Rádio Tupi, quando eu voltava, eu tinha uns insights, sabe? E inicialmente em inglês. Falei, mas por que em inglês, né? Então, eu fui entender que era uma história que o tal do Richard queria contar. E eu chegava, abria o computador no meu escritóriozinho lá em casa e escrevia. Quando acabava a inspiração, acabou. E é uma história muito bonita, é uma história de um trapezista que era norte-americano e que chegou a ter um sucesso enorme, acabou caindo do trapézio e aí a história começa com a morte dele. Então esse é o livro... O Som, o Amor Constrói. Muito legal. Então, esses 2 livros, na verdade, são 3 livros que você já fez, né? 3. Só Amor Constrói? 50 anos de comunicação. Foi quando eu fiz, há 15 anos atrás, 50 anos de comunicação. Então, ninguém vai escrever sobre mim, eu escrevo. Né? Então, eu escrevi contando a história e tal, e apresentamos até em várias livrarias e tal. E, para minha surpresa, quando eu fui em Portugal, agora recentemente, eu tenho um filho que mora lá, e eu estava lá e fui ver os livros todos, de repente o meu livro está na FENAC de São Paulo, o Vida e Sucesso, que é aquele a respeito das lamúrias dos ouvintes, que na verdade é o seguinte, não é conselho, porque conselho, se fosse bom, você vendia, né? É opinião. O ouvinte confia muito na gente, né? E até porque não conhece. E outra coisa, ele pode chegar, dar um pseudônimo e dizer, olha, a minha mulher está me traindo, né? Por exemplo. Qual foi a história mais absurda nesses conselhos aí que você teve que dar para ouvinte? Olha, tem várias, né? Tem pessoas que te xingam, por exemplo, né? E tal. Você, não, calma, meu filho, né? Vai com calma e tal. E você não desce ao nível, né? Você busca dizer que olha, você está com algum desequilíbrio. Agora, teve uma história fantástica que eu posso contar para você. Isso foi em Angra dos Reis, porque eu tenho formação de parapsicologia através do antigo Instituto Professor Arildo Bernac. E eu fui convidado por um cara que foi meu operador de rádio e que mais tarde seria o diretor da Universidade Estácio de Sá, o Marcelo Campos,
para dar aulas de parapsicologia. O que é parapsicologia? Parapsicologia é o estudo desapaixonado das probabilidades espirituais, né? Então, onde eu ia, eu dava esse curso. E eu fui para Angra dos Reis, passei um ano lá, passei a dar um curso na livraria Kronstadt. Eu, como diretor da rádio, um belo dia recebo um casal, ele pretinho, pretinho, ela lourinha, lourinha, um casal que era corda e a caçamba, ele cantor do Hotel do Frade, e ela simplesmente a mulher dele, só que lourinha de olhos azuis e ele pretinho, pretinho, gordinho. E ela pediu para falar comigo, eu soube que o senhor entende um pouco dessas coisas e tal, é que nós temos um problema. Eu falei, qual é o problema? O problema é que toda vez que a gente está tendo relação, do meio para o fim ele começa a falar uma língua estranha. E de repente, o Almir, essa pessoa, olhou para mim e falou assim, Ich bin ein Student für Südamerika, que quer dizer, em alemão, eu sou um estudioso da América do Sul. Ou estudante da América do Sul. E eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho alemão para aguentar falar com essa figura que está aparecendo aqui. Me deu na telha, disse assim, do you speak English? Ele falou, yeah, I can speak English. Aí eu comecei a falar inglês com ele e soube da história, levei esse casal para a noite na livraria Kronstadt, lá em Angra, que hoje não mais existe, infelizmente, no Beco das Artes, né? E estava com 60 alunos naquela época e consegui como é que se diz, um teclado Yamaha, daquele grandão, que aquela personalidade havia me pedido, né? E quando ele chegou, e ele não sabia nada, ele sabia cantar muito bem, mas era intuitivo em tudo, esse menino. E ele chegou, eu comecei a falar imediatamente ele começou a falar inglês comigo e contou a história. E a história foi essa. 1939, na Alemanha, a Alemanha se preparava para invadir a Polônia. E ele tinha sido designado para participar da luta como soldado. Ele namorava Helga, que aqui era Patrícia. Namorava Helga. E num ato de amor e despedida, porque o dia seguinte ele ia partir, ele transa com ela. Transa com ela e aquela figura apaixonada, que não foi só pelo sexo, ele ficou desesperado. Meu Deus, eu fiz mal à moça, tinha esse tipo de raciocínio, né? Então ele vai e ele tinha uma flauta e um piano. E ele era um músico nato. Essa é a história me contada. E ele começa a fazer uma sinfonia a Helga, como compositor, como tecladista, enfim. E explode uma bomba e ele morre. Verdade ou não, essa história foi contada assim, acredite quem quiser. Um belo dia ele nasce em Três Corações, por razões kármicas, em meio a uma família negra. E em Santa Catarina nasce Patrícia. E ele vem rolando por aí, porque ele não teve curso de nada, ele era um belo de um cantor, só isso. Foi descoberto pelo Joaquim, que era o gerente lá do Hotel do Frade, que botou ele como cantor. E ele fazia sucesso lá na área. Então, ela vem passar férias com a família, interligou o amor dos dois e ficaram juntos daí para frente. Então, aquela gavetinha mal fechada da mente dela, naquela hora, era aquela personalidade que deu-se para que ela pudesse tocar a Sinfonia Helga. É impressionante, são vidas passadas que voltam a se encontrar. Que voltam a se encontrar. Fernandinho, olhando aqui para essa câmera, como é que você se define com 60 e tantos anos de carreira? Eu quero agradecer a Deus. Agradecimento puro. Eu me vi uma definição outro dia de pessoa de idade, e eu estou com 78, ontem eu fiz, quero te agradecer o carinho de sempre, e eu digo o seguinte, que nos 78 estão inclusos o menino de 12, o menino de 15, o menino de 20, o menino de 30. Não se deixe enganar pelo fato de você lá olhar no espelho e já ver os cabelos meio que caídos, e já ver eventualmente esta ou aquela ruga, porque isso acontece. Aproveite a oportunidade, ela é única e hoje é o dia. Amanhã
a Deus pertence. Esse é Fernando Sérgio, como eu sempre falava no rádio, na Madrugada Viva, não é isso, Fernandinho? É verdade. Agora você está na internet, Tô na com o internet, programa no Facebook e no YouTube, no não é isso? Facebook, no YouTube e também no Instagram. Como é que é? Você acessa no qual Instagram, canal? @, Fernando Sérgio Grandinet, né? E o Fernando Sérgio só no YouTube e também no Facebook, Fernando Sérgio Grandinet Pinto. Na verdade, é uma live que você faz, é isso? É uma live despretensiosa com entrevistas, você até agradecendo sempre a sua participação, né? E apenas para marcar esse carinho da comunicação, porque tem muitas coisas fazendo paralelamente. Quem tem muito filho como eu tenho 5 homens e tenho 5 netas, você já é um homem que também já marcou presença nessa história. Tem muita coisa para fazer e, de qualquer maneira, estamos aí. Sou sempre muito grato a todos que participam. Gratidão a você. Fernando Sérgio foi o meu convidado hoje no nosso podcast. Lembrando que já, no final do episódio, corre lá no Instagram, no Stories, @WM Livre Leve Solto, para saber. Saúde, viu, Alexia? O estúdio tá frio, né? O estúdio tá frio. Galera, temperatura tá baixa. A Alexia tá pegando resfriado, hein, Alexia? Então, olha aqui. Faz igual a Alexia, se proteja. Frio tá chegando. Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto e, é claro, no nosso canal no YouTube, @Livre Leve Solto. Lembrando que já no nosso Stories do Instagram, você vai saber quem será o contemplado com esse almoço maravilhoso no Balbinos Costelão. Hoje foi o Fernando Sérgio, ídolo do rádio, da televisão, da fotonovela, do marketing, sabe de tudo, escritor, foi o meu convidado. Semana que vem tem mais, só pra você.